Estamos no ar. Eita, ó, nós aqui de novo no Praia Nossa, naquele clima gostoso com essa chuvinha. E vem assistir o Praia Nossa. E ó, não se esqueça de já macetar aí no like, já inscreva-se no canal. E hoje a gente vai curtir duas feras aí do cinema, dois atores bacanas aqui da Baixada Santista. Eles não são só atores não, viu? Eles têm muita coisa para contar aqui pra gente. E aí, Diógenes, tudo bem? Opa, beleza? A gente está aqui com o Diógenes, gente, todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas. A gente está aqui para conversar com você e mostrar para você tudo aquilo que a gente tem aqui na nossa Baixada Santista. E olha que é muito talento, viu? Vou dar um oi agora para o nosso querido Rafa Garcia, nosso ator. Tudo bem, Rafa? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, você, né? Maravilhosa. O Newton aqui, meu irmão, meu amigo. E vamos aí conversar um pouco, né? Tudo bem, Newton? Graças a Deus, tudo bem. Uma honra estar aqui, você me apresentando para os seus inscritos. E muito obrigado pelo convite. O Newton, que é cineasta, olha só que legal. Conta um pouquinho pra gente. Olha, já quero que ele fale um pouquinho sobre um filme, né, Nel, que você está produzindo. Conta um pouquinho sobre isso. Sim. Rapina, o Agente Caissara. É um filme com toda a santicidade possível que possa ter. Santicidade. O que é a santicidade? Você pode escutar muita santicidade na música do Charlie Brown Jr. Tem um filme Dois Coelhos, também que é feito por uma pessoa daqui da Baixada Santista. Tem muita santicidade ali. Na atuação do Alexandre Borges, você reconhece essa santicidade. Na atuação do Nuno Leal Maia. De todos os grandes artistas de Santos que tiveram na Baixada Santista, nas peças de Plínio Marcos. Então, a palavra do filme Rapina, um Agente Caissara é, em primeiro lugar, santicidade. Essa santicidade se aparece em todas as formas no curta, no linguajar dos atores, as gírias que os atores usam. Na hora que eu fui escrever o roteiro, eu procurei colocar gírias que o pessoal costuma usar na Baixada Santista. No som, na trilha sonora original do filme, a gente tem a sorte de ter o Dudux Beliardi, que fez as duas músicas da trilha sonora por um cachê super módico. Aliás, muita gente trabalhou por cachê simbólico. O Rafa, o Roberto Marquesi, que é um ator que é uma celebridade, ele fez o filme Dois Coelhos também. O Dudux, a Dani Campos. Então, se eu tivesse que pagar todo mundo, ia sair mais de 70 mil reais a produção. Aí eu consegui com essa ajuda dos artistas, porque gostaram do roteiro, acreditam no projeto. A gente conseguiu imagens incríveis e eu realmente não vejo a hora de lançar o filme nos festivais. Eu estou extremamente ansioso. As imagens que a gente conseguiu captar foram muito além das minhas expectativas. Eu estou realmente satisfeito e agora o problema todo é do editor. Mas já está tudo gravado. Já está tudo gravado. E você pretende o quê? 2025 a gente já pode estar aí assistindo... Ah, sim, vai ter uma sessão especial em janeiro para amigos e você será convidada. Ui, olha ali, gente, que gostoso. Tá vendo como é bom apresentar podcast? Faz o seu também aqui na Associação Amigos da Cultura. Você liga para cá, procura o nosso querido Alessandro Cruz e vem fazer seu podcast também aí, ó. Que gostoso conhecer gente nova, gente cheia de talento. E, ó, e parece que Santos, né, o Rafa, o Newton, tá crescendo muito nessa coisa de produzir filmes, né? A galera tá... É a segunda cidade mais criativa do Brasil, só perdendo para o Rio de Janeiro. E se você for ver o tamanho do Rio de Janeiro, o tamanho de Santos, proporcionalmente nós somos a primeira, a cidade mais criativa do Brasil, no caso. E a gente vem lançando aí grandes nomes, né? A gente tem aquele menino, que eu esqueci o nome dele, ele fez um filme aqui na Baixada, como é que é o nome, então, Jorge? Maxwell. E tem um outro pequenininho que vai aparecer agora, o adolescente. É um adolescente, Enzo, o Enzo, que vai lançar em um filme daqui uns dias, né? E olha que bacana, tem, né? Tem até uma piada no meu curta, no Rapina, o Agente Caissara, com Enzos, da vilã do filme. Ah, tá. Já associei, né? Uma coisa a outra. É muito legal. E você, qual a tua participação no Agente Caissara, é isso? O Rapina, o Agente Caissara. Eu sou um personagem, né, do filme, do curta, e aí eu sou um dos vilões, do vilão, né? Sou um vilão do... Difícil, né? Essa carinha como vilão. Mas eu sou o vilão. E aí, eu não sei porquê, mas sempre me chamam para vilão. Eu fiz há uns mais de 10 anos atrás o Querô. Foi um filme gravado aqui.
E aí eu tinha que ser, né, aquele malandro de rua, tal, que ia. Até esses dias eu vi na Netflix e eu passo atrás do Maxwell, que é o que eu falei, que fez Malhação depois, que é um artista. O Maxwell fez podcast com a gente. É maravilhoso, né, o Maxwell. Então, o Rapina a gente gravou, eu gravei 2 cenas, né, gravei lá, lá no Centro Histórico de Santos, né, então gravei algumas falas, tudo, e depois a gente gravou outra participação no Muchachos Garage, que é uma garagem do rock lá, ali no Canal 5, maravilhosa. Quem nunca foi lá, vai lá, entra aí, Muchachos Garage aí no Instagram, que é maravilhoso. Então, assim, e nessa segunda foi até para mim foi um desafio, Ana, porque eu tinha que lutar. Eu sempre fiz que nem o Nil, eu fiz luta, né? Fiz Muay Thai, fiz boxe e tal. Só que a gente dá uma parada, né? Então, o Nil falou, não, eu vou apostar em você, vou acreditar, você vai ser o vilão e você vai ter que entrar em contato comigo. Eu falei, ó, se é para fazer, o artista que é artista, ele fala, se é para fazer, vamos fazer real. Não adianta vir com, né, desafiou. com soquinho, né? Tem que... Então, ele na hora, ele realmente ele me deu, né, um mata-leão e eu até caí assim, tudo, mas foi... Deu uma machucadinha. Dei, mas assim, foi pela arte, foi maravilhoso, incrível a cena, a gente contracenou com a Dani lá também, foi um dia incrível, maravilhoso. Então, eu também não espero a hora de ver, né, esse curta nascer, né, e desabrochar aí para o mundo, né, eu falo para o mundo porque esse cara é um cineasta incrível, tudo, é um cara que não só me deu oportunidade para outras pessoas. E Então, vocês também participaram do filme do Robert Richards, gente. Richards. A Viúva à Primeira Vista. Primeira Vista. Eu também tô lá. Eu vou ter que discordar. Eu vou ter que discordar do meu galã em uma coisa. Bom, em primeiro lugar, eu sei por que sempre chamam ele para fazer filme de vilão. Por quê? Porque no cinema a gente diz que a maldade se esconde por trás da beleza. Se você for lembrar, a bruxa malvada da Branca de Neve era belíssima. Linda, né? Na Bússola de Ouro, a vilã é aquela... Meg Ryan. Não, a ex-esposa do Tom Cruise, aquela lindíssima, Nicole Kidman. Exatamente. Então é quase um clássico, porque geralmente, qual que é a primeira ideia? Que o bonitão é o herói. Então vai contra a ideia primária. Que a gente está esperando, né? Sim, outra coisa, ele falou que eu apostei nele, que eu investi nele. Discordo totalmente disso, porque o que aconteceu foi o seguinte: tinha um artista ali comigo. Só que quando eu vi que ele estava mais apto para falar os textos, fazia os textos com mais naturalidade, tinha uma técnica teatral melhor, eu falei, eu tenho que trocar. E isso é muito comum de um artista estar selecionado para um protagonista, de repente você vê que tem um artista mais talentoso que aquele e o diretor muda. Muda. E aquilo é melhor para a produção. O outro artista até ficou chateado com isso. Infelizmente, o cinema tem que ser assim. São coisas que tem que acontecer. E bola para frente, né? Agora, e essa paixão pelo cinema, pela arte, pelo teatro? Porque vocês fazem teatro também, vocês... televisão você já fez também? Algumas... Participou de novelas, se eu não me engano. Isso. Eu, quando era novo, eu fiz teatro na Igreja do Coração de Maria. Depois eu fiz Tescom, né? Eu fiz lá com o Pedro e com a Carla, Tescom. maravilhosa, Tescom gratidão. Maravilhoso, Tescom gente. foi uma escola, assim, né? Para a vida. E depois eu comecei a fazer figurações, né? Então eu fiz a Belíssima, né? Que foi uma novela em São Paulo, né? Que eu fiz figuração. Depois eu fiz o JK, que foi o Juscelino aqui. E aí eu fiz o Querô, o filme, aqui também. Depois eu desfilei, saía em capa de revista de noivos, tudo. Então, assim, fui fazendo, galgando isso. E hoje eu já trabalho há 13 anos na TV Unisantos, que agora vai se chamar... Você tem um programa lá, é isso? Vai chamar TV Serra do Mar, ó, para você, imperdível. Vai trocar de nome para Serra do Mar. E aí eu tenho um programa com a Andréa Sampaio, que até participou, né? Sim, ela do Robert vou convidá-la Richards, aqui. Do Viúva, convida, que ela é maravilhosa, minha irmã, minha amiga. A gente tem um programa lá, que é o programa Andréa Sampaio, que leva um pouco desse lado artístico, porque ela... Mas com o programa Andréa Sampaio, você é da parte da produção? Não, ela apresenta e eu entrevisto as pessoas às vezes, né? Sim. Então, tenho meus parceiros, tudo. Então, a gente vai numa clínica de estética, por exemplo, aí eu faço microagulhamento, aí eu mostro o que eu estou fazendo, tudo. Entendi. Então, como eu sou hoje... Vocês são parceiros, então? Sou parceiro. Como eu sou produtor de conteúdo nas redes sociais,
para autoestima, tudo. Então, eu ajudo ela a agregar o meu conteúdo das redes sociais no programa dela também. Então, a gente cobre eventos, vai também... esses dias ela foi em São Paulo cobrir uma festa lá que tinha muita gente artista, do meio artístico, né? Então, a gente... né, leva entretenimento aqui na Baixada Santista. E aí eu tô, né, depois, agora o Nil me chamou, o Robert me chamou, eu fiz também uma participação, assim, figuração também no SBT esses dias, na novela, numa novela infantil que tem lá, a Caverna Encantada. E aí minha carreira começou, né, a dar voltar, né? Voltar. E você tinha quantos anos quando você começou a fazer teatro? Eu tinha uns... Na verdade, quando eu tinha 14 anos, trabalhava na igreja, eu era coroinha na Igreja do Coração de Maria, e uma pessoa me viu, eu tinha cabelinho de surfista e tal, e me chamou para trabalhar na Band. Tipo uma novelinha que nem Malhação. E aí, né, só que infelizmente eu tive muita acne, muita espinha, que aí depois eu conto no meu canal para você assistir lá porque que eu tive depressão, um monte de coisa, porque eu era daqui a pouco a gente fala sobre novo, isso. Mas eu comecei Eu acho que é um problema que todo adolescente tem. Meu filho teve esse problema. Ele teve uma depressão, ele não se olhava no espelho por conta de acne. Aos 16 anos, foi muito complicado. Tive severo, o meu também foi assim mas depois a gente conta. A gente depois tá aqui para falar coisa isso. boa. Mas vamos lá. E eu quero saber do Nilton. O Nilton tá falando para mim que começou a fazer, que gosta de fazer de tudo um pouco, né? Sim. E que aprendeu assim com o pai. Então, Sim. essa paixão que você tem por cinema, ela é uma coisa assim que surgiu, você no seu caminhar, ou você sempre teve isso com você? Então, sempre influenciado pela minha mãe e pela minha avó, que são as duas maiores cinéfilas que eu conheci, elas pediam para assistir com ela clássicos como Noviça Rebelde, O Pássaro Azul, E o Vento Levou, o Ben-Hur clássico, todos esses filmes antigos que eram muito famosos, muito clássicos. E elas viam que eu tinha facilidade de decorar as cenas e fazer parecido. Elas achavam o máximo. Tipo, passava aquela série do Hulk, do Incrível Hulk. Sim. A minha mãe fazia uma camisa de jornal para eu rasgar, como se eu estivesse virando o Incrível Hulk. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu pegava caixas e jogava. Só não me pintava de verde. Então, esse negócio de atuação, né, sempre teve no sangue. Passava aqueles filmes de Kung Fu na Record, Poltrona R, eu saía correndo e tentava andar na parede, tentando imitar o que os artistas faziam do filme. Então, sempre foi uma coisa muito natural. O papai, ele incentivava, exatamente como ele era esse faz tudo, esse pau pra toda obra, ele ficava me dando habilidades. Ele me ensinou a andar de cavalo, ele me ensinou a esgrima, a lutar espada, a atirar com armas. E todas essas habilidades que ele me ensinou são úteis no cinema, para fazer as cenas. Entendi. Então, eu posso dizer que a influência para entrar nesse mundo do cinema foi um treinamento que começou já na infância e de todos os lados. Minha avó, minha mãe, meu pai. E eu lembra aqueles bonecos Falcon? Que depois virou Comandos em Ação e Playmobil? Sim. Desde criança eu fazia roteiros, criava cenas com eles. E até hoje eu uso esses bonecos para criar as coreografias de cena de luta. E quando você resolveu assim, vou fazer teatro, vou estudar, vou levar isso a sério? Na volta, comecei a levar a sério mesmo em 2016. Porque até então era um bico, era uma outra fonte de renda. Não era o meu plano A. Entendi. Já era, sempre foi o seu, né? Sempre. Sempre foi o seu. O lado artístico sempre foi... falou mais alto. Você nunca fez outra coisa? Não, eu fiz foi depois. Modelo. Depois eu... Modelo, mas ainda assim tá ligado. E eu sofri muito preconceito na época, tal, porque, vai ser modelo, vai ser dançar, vai ser artista, tal. A gente tem muito isso, né, pela sociedade, perante tudo. Mas você é jovem, você sofreu isso. Mas a gente sofre, né? A gente sofre um pouco, porque as pessoas têm aquela concepção que o artista, toda profissão tem as suas questões de dinheiro, né? De não ganhar bem e tal, tudo. E o artista também, né? Então, naquela época, vai ser artista, vai ganhar o quê? As Entendeu? pessoas, elas às vezes viver de acham... arte. Quem que vive de arte, né? Lembra disso? E a gente estava falando sobre isso, até Sim, perguntar para vocês dois, sintam-se à vontade para responder, o que vocês acham da arte no Brasil? O que vocês acham que precisaria para a gente melhorar isso? Porque a gente tem muito artista aí
né, remando para conseguir um lugar ao sol. Né? Eu acho que é difícil ser ator no Brasil. É difícil para vocês? Pra caramba. Tem muita gente talentosa e não pode dizer que tem pouco incentivo. Tem pouco incentivo. Tem incentivo. Tem países que o governo não dá dinheiro para nenhum produtor, para ninguém produzir filme. Então a gente não pode se queixar desse tipo de coisa. Aqui tem sempre... Tem, mas ainda está engatinhando. Entendi. E o governo está possibilitando novas maneiras. Só que ainda, o que é um atraso muito grande, dá para a gente captar, por exemplo, recursos das grandes empresas. Empresas que poluem e precisam reverter uma parte dessa renda em cultura. Só que é tudo ainda muito difícil, tudo muito engessado para você conseguir. Você tem que perder muito tempo, ir na Secretaria de Cultura, mais ou menos que se submeter a eles, e eles não te ajudam nada nesse processo de captação. Você tem que correr atrás sozinho. Tem que colocar a pasta no braço e ir na empresa. Tinha que ter networking da Secretaria de Cultura para fazer o quê? Aproximar os diretores, roteiristas, né, das produtoras, das grandes produtoras. Não existe essa aproximação. Isso é uma ideia, né? É tudo né? muito fechado. Com Deveria certeza é uma ter ideia. uma espécie de reunião onde estivesse lá produtores, artistas, né, quem mexe com teatro, tudo, e esse pessoal para ver aí o que está rolando, para que eles pudessem, não, esse teu projeto acho legal, vou investir nele. Eu acho que deveria, sim. E outra queixa minha é que mistura-se muito política com na isso? cultura. Os grupos da cultura são quase uma sucursal do PSOL e do PCdoB. Eles postam ativismos, temos que ir lá fazer tal coisa, comentar. Eu acho que é totalmente... não tem nada a ver você postar ativismo num grupo de cultura. Porque tem pessoas que têm viés ideológico à direita, tem pessoas que têm viés ideológico à esquerda, e as pessoas que têm viés ideológico à direita são perseguidas, sim. Pegam menos recursos, sim. Têm menos oportunidades e são até escamadas num certo aspecto de você realmente não ter as mesmas possibilidades dos outros produtores que estão ali engajados na esquerda e dançam conforme a música. Às vezes eles até não dão informações de propósito. Aí na última hora a gente acaba descobrindo, tem que correr, fazer o edital tudo que nem um louco, porque existe sim, infelizmente, essa mistura das coisas de meterem política, viés ideológico na Secretaria de Cultura e ativismo, cara de pau, o tempo todo santo dia, nos próprios grupos oficiais da Secretaria de Cultura. Isso eu acho inaceitável. E você, como ator? Isso eu já discordo um pouco do Nil, assim, né? Não porque eu sou de esquerda ou de direita, né? Mas eu acredito que o protagonismo da cultura e do teatro e das artes cênicas no Brasil, ela se dá e ela foi muito ajudada pela esquerda, né? Então a gente vê uma direita lá atrás, né, no militarismo, um monte de coisa que o artista não podia falar, que tinha muita censura, que tudo era censurado. Então você vê vários artistas aí famosos, tudo que, né, sofreram muito na mão da ditadura. Então assim, isso eu já não concordo muito com ele. Eu acho que a esquerda tem um protagonismo muito grande nessa parte artística. Até tem a lei agora Paulo Gustavo, que não sei se o Nil conseguiu por isso, mas o que eu estou vendo é que com o governo Lula, falem o que for, mas com o Bolsonaro não tinha, é que assim, abriu-se caminho. Eu vejo produtores aqui da região, não só de Santos, mas de Mongaguá, tudo, conseguindo verba mais fácil, sem muita burocracia, para filmes, para curtas, para... A Andréia Sampaio mesmo, ela tem vai sair, agora acho que já saiu tudo, ela gravou uma música de Nossa Senhora Aparecida. Um clipe, eu vi. Um clipe, tudo, e foi pela Lei Paulo Gustavo. Então, assim, foi da esquerda, né? Então, assim, o que acontece? Eu acho que, ainda assim com viés político, ainda assim com esse viés que deveria, aí eu concordo um pouco com o Nil, que deveria acabar essa questão de briga entre esquerda e direita e os dois se unirem, né? Entendeu? Para quê? Porque a cultura é para todos. A cultura não é só para a esquerda, é para a esquerda, para a direita, para centro, para todo mundo, entendeu, Ana? É verdade. Então, mas assim, ainda é muito difícil ser artista no nosso país. É difícil mesmo. Porque hoje você vê uma produção, o Nil, ele é lógico, ele recebeu um valor para fazer um curta, né? Mas assim, o valor que ele recebeu, de repente, poderia ser um pouco maior, né? Então eu também questiono isso,
Porque, de repente, ele pagaria melhor os artistas que vão trabalhar com ele. Com certeza. Porque ele gasta mais no que, Lu, agora? Ele vai gastar mais em edição e produção. E filmagem, é o que ele mais gasta, eu tenho certeza disso. 70% do valor que ele está gastando é produção e edição. E é toda uma estrutura, né? Você Lio? tem que estar vendo onde você vai gravar. Às vezes tem que alugar o local. Sim. Câmera, sonoplástica. Câmeras. Né, Lio? Agora, pegando carona no que ele disse, é maravilhoso que ele tenha uma opinião diferente da minha. Sim. E Sim. a gente continua amigo e não muda em Isso. nada o nosso relacionamento. Ele pode discordar de mim quantas vezes ele quiser. A democracia se trata disso. Então, até uma lição que a gente está dando para essa babaquice que rola no Brasil hoje em dia. Que não em pode ter guerra opinião diferente. ideológica, em É. pessoas da própria Nada a família ver. que deixam de se falar porque tem uma opinião política diferente. Isso é muito verdade. ridículo. É A gente sempre verdade. teve diferente. Desde a época do Império, de 1800 e pouco, existia os conservadores e os liberais. Então não mudou absolutamente nada isso no país. Só essa neurose que as pessoas criam que está tornando a convivência chata. E isso não pode acontecer. A gente tem que voltar àquele ser o brasileiro leve, sabe, feliz, que é como todo o resto do planeta conhece a gente. Verdade. Agora, ó, tem uns recadinhos aqui, vamos Tem lá, vários, vamos a ler. Eliana mandou. Rafa colocou que já ia começar, a Michele Angelina. Oi, Michele, já se inscreve aí no nosso canal, já fica conosco. Obrigado, E ó, Mi. todas as quintas-feiras, das 18 às 19 a gente tá aqui. E a Michele mandou um monte de recado, que tava na espera, que tá top, Amiga, mandou um coraçãozinho. obrigado. Parabéns para vocês, mandou risos na academia assistindo vocês. Que bacana! Gente aí da academia, ó, já se inscreve aí no Praia Nossa. Eu vou estar aqui toda quinta-feira trazendo, ó, artistas da nossa região e até você mesmo pode pintar por aqui. Você faz alguma coisa diferente? Entra lá no nosso direct e conversa com a gente. É ou não é, Com Diógenes? certeza. E aí, ela colocou, já é sucesso, vocês já são sucessos, mas eu espero que ela falou para todos, né? Será? Falou para você também. O Rafa, estamos te assistindo, a Eliana Henrique. Eliana maravilhosa, tá com a minha mãe Sheila lá. Eu quero mandar um beijo para minha mãe que está hospitalizada hoje. E a Eliana é uma cuidadora de idosos, junto com a Tânia, junto com a Cris, junto com a Lia. São pessoas que nos ajudam, né, a dar uma dignidade para minha mãe, a ajudar ela, que é uma mulher, Dona Sheila. Você é uma mulher incrível, eu Dona te amo, viu? Você está Sheila. assistindo. E a Eliana, todas estão ajudando com um carinho assim. Deus foi muito... Deus está sendo muito bom, entendeu? Com a gente, por causa que está colocando anjos na nossa vida. Então, obrigado vocês que estão cuidando e ajudando a gente a cuidar muito bem da minha mãe, né? Dona Sheila, um beijo grande para a senhora, todo o carinho do Praia Nossa para a senhora. Melhoras. E ó, daqui a pouquinho a senhora vai estar tomando uma sopinha aí com o Rafa. É ou não é? É. Rapidinho, daqui a pouquinho ele sai daqui e vai ir tomar uma sopa com a senhora. Beijo grande, Dona Sheila. Força aí que a gente está junto. Ó, Eliana Calmon é uma grande atriz, comentou aqui. Adoro. Cadê? Aí Ele, parei o treino Eliane para Calmon. assistir, a Michele disse. Tá na tela? Eliana Ah, Calmon. então, gente, tá ali do ladinho. ela é uma excelente atriz, ela faz comédia muitíssimo bem. É engraçadíssima. Eliana Calmon, não achei essa moça, gente. Eliana, adoro. Tá aqui. Ela tá depois do Michele Angelina. E vou mandar, Ela que colocou... Parei o treino pra assistir. Ah, tá. vou mandar os beijos especiais, posso? Pode. Para Julieta Busato Garcia, minha filha, para Bruna Reio de Garcia, minha filha, para minha mãe, doutora Evelyn Joy Reio de Teves Garcia, para Adriana, para Eliana, que está aqui assistindo. Para Eles. todos, né, gente? Olha, você que tá aí do outro lado, quando terminar o chat, quando terminar o programa, você comenta para dar uma ajuda aí no nosso canal. Você vai lá e dá uma comentada, deixa seu comentário para sempre lá e eu dou aquele coraçãozinho do Praia Nossa para você. Ainda te agradeço. Um beijo grande para você. Muito obrigada por você estar aí do outro lado nos assistindo. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe o vídeo, dá aquela força, porque não custa nada para você, mas faz uma diferença enorme pra gente. Eu vou continuar aqui batendo um papo com os meninos e eu fiquei interessada em saber o porquê que em algum momento da sua vida você achou que não podia mais. Eu sei que é uma história triste, mas Não, conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fui chamado para trabalhar na Band.
Minha Sim. mãe foi até comigo e um produtor que o irmão dele era da igreja, gostou, achou que, né, eu tinha o perfil. E aí eu fui lá, né, para fazer tipo uma novelinha que E nem você na foi Band. descoberto aqui, na Baixada. Aqui na igreja. Na igreja. Né? O cara me viu na igreja, de coroinha lá em cima, e falou, legal. E eu fazia os teatros, então quando tinha os teatros da igreja eu era Jesus, eu era Moisés, eu era os apóstolos, eu era tudo, então o cara me via atuando ali. E eu sempre fui muito espontâneo, sempre fui muito eu, né, em tudo. E aí, só que passou um tempo, eu comecei a ter acne, né, ter espinha severa, e pus aparelho. E já nessa época, o Nil sabe, isso também tem um preconceito dos próprios produtores, né, eu acho, do cinema e também da televisão, que era muito a questão estética e beleza, né? Então, tipo, eu não fui chamado nessa época. E aí aquilo me causou, eu era imaturo, eu era uma criança, tinha 16 anos, adolescente e tal. Aquilo me causou uma depressão. Então, eu ia para a escola, eu achava que as pessoas estavam tirando sarro de mim. Estavam te olhando. Estavam me olhando. E aí eu parei de estudar, fiquei com depressão. Então, fiquei 1 ano tratando a depressão. Só que dessa depressão, eu fui num psiquiatra na época, ele não tinha os medicamentos hoje que bons tal, então ele me deu um medicamento totalmente errado. E aí eu acelerei, eu fiquei acelerado, né, com 17 para 18 anos depois. Qual medicamento que ele te deu? Eu não lembro, cara, mas era tipo lítio. E lítio é um negócio que é muito perigoso. Entendi. Você dá, né? E eu tomava lítio, não sei se é o prazo... E à noite eu tomava um psicotrópico para dormir ou coisa. Só que eu ficava agitado, eu ficava beleza. E aí, como eu era artista... E aí eu comecei a melhorar a espinha, aí comecei a sair, cantar, dançar, fazer as coisas, tudo. Eu fui numa casa noturna e eu tinha esquecido o dinheiro em casa. E aí eu falei pro dono, olha, eu moro aqui na frente, eu vou buscar, chamar minha mãe, e me espancaram. Meu Deus. Então, cinco pessoas me espancaram. Qual casa noturna? Não vou citar o nome. Assim, aconteceu. Aconteceu faz muito tempo isso? E aí faz. Ele era adolescente. Faz 20... eu tenho... não vou falar. Mas faz uns ainda? 25 anos, mais ou menos. Tá. Não. E aí, né... depois que eu fui espancado, aí eu fiquei... Aí eu tinha alucinação, estresse pós-traumático. Tinha alucinação, achava que eram outras pessoas, via coisa... Entendeu? Então eu fiquei bem ruim. E aí uma alma caridosa lá do Coração de Maria me levou numa psiquiatra séria no Hospital das Clínicas, que me diagnosticou na época como bipolar, porque eu estava saindo da caixinha e não tinha... Ela não sabia o que eu tinha passado, que eu sempre fui uma criança, um adolescente artista, e sempre fui tranquilo e nunca aconteceu nada. E aí naquela ocasião, ela me pontuou como bipolar. Só que aí depois eu tomei os remédios, melhorei tudo. Ela falou, não, você teve um estresse pós-traumático, você pode até ter tido uma bipolaridade, mas foi leve, mas você tem ansiedade, você tem que tratar para a vida inteira. Vai chegar uma época da vida que você pode voltar a ter algum gatilho. Mas aí depois eu voltei para... Aí o padre José Newton, agradecer também, ele me deu uma oportunidade na Igreja do Coração de Maria, eu comecei a trabalhar como secretário lá. E aí, para você ter ideia... Algumas pessoas, quando eu fiquei nesse transtorno de humor e tal, muita gente achava que eu usava droga. E não era isso, sabe? Então, assim, e gente da igreja, né? Então, eu sofri muito preconceito por isso, entendeu, Ana? Difícil, então, né? Foi muito Sua mãe desafiador. deve ter sido uma guerreira. Minha mãe, nessa por isso que eu época, falo né? que eu fui o que mais deu trabalho e o que mais ajudo hoje. Gente, você tem irmãos? Mas tenho. Tenho um irmão 10 anos a mais que eu. E o Maurício, e tem a Simone também, que é mais velha que eu, 15 anos. Caramba. Então foi uma época, assim, muito desafiadora, mas graças a Deus depois eu melhorei. Que bom que você não desistiu, fiz né? faculdade, fiz pós-graduação. Só que aí teve um momento que eu perdi uma grande oportunidade quando eu fiz o JK.
JK foi gravado Juscelino onde? Kubitschek, ali no Centro Histórico, onde o Nil gravou. Na Bolsa do Café, um pouco antes. Acho que nos armazéns ali, sabe, Nil? Porque foi uma série, né? Ali, foi O uma JK série, foi uma o JK contava a história do Juscelino. E aí a produtora gostou de mim, na época, né? Era do Denis Carvalho, tudo. E ele, gostaram de você e tal. Você não quer ir para fazer Malhação? Mas você vai ser figurante, vai ter que fazer teatro lá no Rio, vai ter que, né, começar do zero, né? Só que aí eu tava no terceiro ano da faculdade, já tinha 22 anos, e aí eu fiquei com medo. Entendi. Eu tinha medo de sair de Santos, de me baterem, de tal e tudo. E aí eu fui fazer luta depois. É legal contar isso, por quê? Porque eu fiquei um pouco agressivo na época. Não de bater nas pessoas, mas eu nunca tive mais medo de apanhar, ou de bater, ou de coisa, porque depois que você é espancado e apanha, né? E aí eu fui fazer arte marcial, fiz Muay Thai, fui pra... Aprender a se essa defender raiva, também. não aprender só a defender, mas para essa raiva eu, né, canalizar ali, né, Nil? Que eu acho que o Nil tem isso também, né? Então, tudo foi uma conjunção, né, de fatores. Hoje Deus sabe o que faz, né, Ana? Verdade. Então, hoje eu construí a minha história e eu falo muito sobre isso, porque a minha depressão, a minha ansiedade voltou depois de pandemia, Covid, um monte de coisa. Eu fiquei com 1 ano com falta de ar. Porque a pandemia ela foi muito muito difícil, né, Nil? Também para quem produz, Sim. né? Você que produz deve ter... Pô, eu pintei uns 40 quadros na pandemia, naquele Você é período. pintor também? Nossa, mas o Eu homem é faço tudo. hobby. Aí minha filha Caramba! pintou também. Agora, eu perguntei pra ele que fármaco ele tinha tomado para depressão antes da idade, porque se você tomar fluoxetina antes de 18 anos, em vez de ser antidepressivo, pode dar até o efeito contrário, fazer a pessoa ter tendência a suicida. Então, e ele falou que ele teve o diagnóstico de bipolaridade. Diagnóstico de bipolaridade é um dos diagnósticos na medicina mais difíceis do médico a acertar. Muita gente confunde uma pessoa que é borderline com bipolar, porque é difícil fazer o diagnóstico. Não é que o psiquiatra seja incompetente. Muita gente também confunde superdotado com bipolaridade. Então, existem essas 3 possibilidades. Eu convivo com ele, eu já conheci bipolares graves. Eu duvido que ele seja bipolar. Mas, infelizmente, esse lance do diagnóstico da bipolaridade equivocado pelos psiquiatras, às vezes ele pega um traço de bipolaridade, ambivalência afetiva, algum momento ele teve falta de autocontrole bipolar. Não tá bem hoje, Mas amanhã tá, né, Nil? Isso se encaixa também no borderline. Isso Na vai se ansiedade. encaixar também numa pessoa que é superdotada, porque a pessoa superdotada ela não tolera injustiça. Aquela criança que vai bater no amiguinho, ela vai lá e toma as dores, defende o amiguinho, sai na pancada. Aquele garoto, se investigar, às vezes, ele é superdotado. Porque o superdotado não tolera uma injustiça. Ele toma aquilo como uma agressão a ele. E com relação à TV, gente, o que você gosta mais, Nil? TV, cinema ou teatro? Eu gosto mais de cinema. Porque tem a possibilidade de você errar. No seu caso, você gosta mais de atuar ou de dirigir? Empate. Ele é difícil. Difícil escolher. Empate. Eu amo os dois. Entendi. Mas eu acho que se tivesse que decidir um só, dirigir. Dirigir é melhor? Sim. Ficar por trás das câmeras Porque eu faço roteiro e eu dirijo. Então é muito bonito, emocionante você pegar uma cenas que eu imaginei só na minha mente, só na minha imaginação, colocar no papel, aí pedir pro artista fazer o que eu imaginei e acontecer o que aconteceu, do resultado da cena sair bem melhor do que eu imaginei. Parece mágica. Entendi. Quando as pessoas assistirem o filme, elas vão entender do que eu estou falando. Porque com esses 22 mil reais que eles me deram na Lei Paulo Gustavo, a gente fez um milagre. A gente fez um filme muito bem produzido, com cenas de espada contra adaga sai, cenas de luta muito bem trabalhadas, sem corte, gravadas em sequência direta. Qual o tempo do filme assim? Mais ou menos uns 13 minutos. É um curta, não pode ter muito mais do que isso, não pode passar de 20. Entendi. E você, o que você acha? Televisão, cinema, teatro, o que você curte mais? Eu curto esse lance da TV, né? De participar de podcast, de atuar, de apresentar podcast, que eu já apresentei alguns, entrevistar as pessoas, saber da história e da vida das pessoas, o que elas passaram. Eu tive um programa na TV Unisantos que se chamava Empreendedorismo Caiçara, que eu contava a história por trás do empreendedor.
O que ele Entendi. passou para chegar onde ele chegou. Pô, Então, legal. assim, isso é bacana, Legal. sabe, Ana? Isso é legal. Então, eu gosto muito da TV, dessa magia da TV. Não é nem questão do status, mas eu gosto disso. Mas eu também gosto de atuar. Então, quando eu fazia tempo que eu não atuava, quando veio para mim 2 curtas maravilhosos. E eu estava ansioso, né? Eu fiquei nervoso, porque eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu falei, ai meu Deus, será que eu... No do Robert você fez... No do Robert, eu era casado com a Val, lá da Bela Estima. Um beijo para a Val e para a Keila. E aí, o que acontece? Eu tinha uma filha que era criada em inteligência artificial, tudo, mais ou menos assim. E ela tinha desaparecido. E eu tinha que Ah, tá, eu lembro. dar um migué de chorar. E aí, eu tinha que chorar. Aí, até uma técnica que uma menina me disse lá, falou, sabe o que eu aprendi? No teatro, tudo, uma técnica que eu não sabia, que eu não lembrava, tudo. Você quer chorar? Você pega a pálpebra assim, começa a olhar para a luz e fazer assim, ó. E abrir assim, tal. Aí eu falei, vou tentar, né? E deu olhar certo. assim pro alto. E não é que deu certo, menino? E ajudou, para você ver. E uma outra artista ali, que já tinha feito teatro também, me ensinou. Mas assim, na hora eu incorporei, teve que gravar 3 vezes. Eu chorei as 3 vezes. Ah, que legal. Então, assim, eu incorporo e vai. E, então, eu gosto muito, agradeço a eles, porque E eu tenho uma dificuldade, eu sempre falo, é um desafio na minha vida, sempre foi, Ana, que é decorar texto, né? Então, assim, eu sou o cara da arte da improvisação. Então, o Nil me deu um texto lá, eu fiquei que nem ele viu lá. Eu ficava que nem doido, correndo para trás. Eu acho que ele fica feliz porque ele falou, pô, o cara tá se interessando, né? Eu ficava que nem doido, falando para lá, falando ao vento, falando com a outra artista e tal. Porque eu tenho que falar para memorizar. Entendi. Entendeu? Chegou na hora, eu não falei aquilo realmente. E mas eu engraçado, eu tenho que escrever para memorizar. Eu falei, também. sim. Se eu tivesse na faculdade, enquanto o professor explanava, alguns pontos eu tinha que colocar um asterisco. Falou Tópicos. isso, isso e isso. Falou isso, isso. É isso E mesmo. aquilo, mesmo eu escrevendo, depois eu não precisava olhar. Porque como eu tinha escrito, eu memorizava. Era Sim. interessante. E como eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite, era assim que eu fazia minhas provas. E conseguia tirar nota. Porque eu não tinha tempo de estudar. Sim. Porque eu saía do serviço 7 horas da noite e 7h25 eu estava entrando na faculdade. E faculdade Então, do que você... Eu fiz jornalismo. Legal. Fiz jornalismo, depois eu fiz as matérias pedagógicas para português. E dei aula de português. Legal. Mas eu sou jornalista de formação. Bom, eu sou relações públicas também, de formação. Legal. Então, Somos amigos. somos hein? amigos. Estamos somos ali. amigos. Nilton, fala um pouquinho pra gente como que é esse teu processo de escrever, de ter uma ideia assim, que nem no caso, como que você concebeu esse último curta que você fez? Associações. Cenas, imagens, acontecimentos. Até uma emoção, um sentimento. Ele falou muito de depressão, né? Mas quando você se inscreveu na lei lá, você já tinha pensado nesse roteiro? Já mandei uma sinopse do roteiro, Rapina, o Agente Caissara. Já falei que ia ser um curta com artes marciais e ação baseado no boneco Falcon da Estrela. A gente não pode usar o nome do boneco Falcon da Estrela, porque senão tem que pagar royalties para a Estrela. E a propriedade intelectual fica sendo deles, não é vantagem para mim. Uhum. Como eu criei uma nova propriedade intelectual, Rapina, o Agente Caissara, pode ser vendido Mas posteriormente no pro caso, streaming. então, a história é sobre um herói? super soldado. Um super soldado. Que tomou um soro, tipo o soro do Capitão América, só que é uma coisa totalmente abrasileirada. É feito com o veneno do sapo cambô, que o pessoal, inclusive, põe para ter uma imunidade. Totalmente baseado mesmo na mitologia do Falcon, do boneco da Estrela. G.I. Joe? O Falcon é o G.I. Joe brasileiro. Então tá bom. Porque o Lucas, um amigo, perguntou, tem a ver com o G.I. Joe? total. Eu falei, não tem? Total. Então tá bom. O Falcon é o Lucas. G.I. Joe brasileiro. Legal. E a gente pegou, no caso deles, que são os vilões... Você lembra da novela Vamp? Lembro. Lembra que tinha uma identidade visual? Todo mundo se vestia de preto, meio Lembro, gótico, lembro. dark. Lembro. E tinha aquela maquiagem, impressionismo alemão. Uhum. A gente criou exatamente um visual, sabe, não gótico, não que nem o do Vamp, mas próprio nosso, dos vilões, dos cobras. E a gente, como tem no G.I. Joe, como ele falou, nos comandos em ação, os cobras que são os vilões, eu peguei e aproveitei que aqui em Santos a gente teve uma gangue famosa. Os cobras do Marapé.
Então eles chamam a Gangue dos Cobras, que daí quem é da Baixada Santista vai fazer a referência com a gangue. Entendi. E quem gostava dos comandos em ação vai fazer a referência com o símbolo dos comandos em ação. E se por acaso a Hasbro, que é detentora do símbolo da cobra, dos cobras, vier falar alguma coisa, eu falo, gente, eu tô falando da Gangue dos Cobras do Marapé. Tá nítido isso, não tô falando de vocês. E o símbolo do cobra, eu falo, mas o símbolo da cobra, todo mundo usa o símbolo da cobra. Não é uma exclusividade da Hasbro. Na Índia, aqueles yogis que encantam a cobra já usavam aquele símbolo. É um símbolo universal, ninguém pode me impedir de usar o símbolo da cobra. Então a gente vai andando exatamente nessa linha tênue, como o filme Bingo, o Rei da Manhã, fez, para contar a história do Bozo de uma maneira magistral. E esse Bozo que é retratado no filme se foi, tinha virado pastor evangélico, um artista, uma figura maravilhosa, que tem uma história linda de redenção e superação. Ele se foi, mas a história dele está muito bem contada, acho que numa das melhores performances de artista recente no Brasil, do Wagner Bicha, fazendo o papel do Bingo, o Rei da Manhã. Então, exatamente desse mesmo modo que a gente está agindo nesse curta. E o roteiro, você falou, como que eu crio? Uma das cenas que eu criei do curta-metragem foi lendo um quadrinho do Superman, que não tinha nenhum diálogo. Entendi. Mas no quadrinho era assim, os desenhos do quadrinho, da história em quadrinho, era o Perry White, que é o chefe do Clark Kent, dando uma bronca nele, um esculacho nele, porque ele estava atrasado, não tinha vindo trabalhar, tinha faltado, como é que ele ia justificar aquilo? Você está despedido, e o Clark só abre a blusa e mostra o S. Aí ele começa a chorar e pede desculpa. Então, a cena que eu tenho do agente Rapina, que ele está sem confiança, depois de falhar, quando ele chega com arma e me rende, com o general, que é a celebridade que eu falei, que é o Roberto Marquesi, eu tive a ideia inteira da cena só lendo esse quadrinho. Então, por isso que eu falei que é mais ou menos assim que vem a inspiração. Entendi. O Robert está nesse filme também, não? Tá. Tá? Ele é o médico. Robert, Dr. um Mindbender. beijo. Quero mandar um beijo pro Robert Richard, que é meu amigão. E é isso aí, vocês estão que estão, E hein? ele é o continuista também. Tá em 2 funções. Entendi. Robert é essencial ao projeto. Galera, manja sim. muito de Sucesso. cinema. E uma coisa que eu até ia comentar que é relevante, que eu acho que o Nil sofre isso também. Hoje em dia, a pessoa pode dançar no TikTok e mostrar o que ela quiser, ficar dançando e tal. Agora, quando o cara faz uma arte marcial no TikTok, porque ele é artista. Eu já ouvi falar, pô, aquele doido. Ou de mim também, que eu tô lá, tá, pô, tu é doido, às vezes tu faz um negócio ao vivo, tu tá com o cara lá e faz no muchacho e tal, tudo. Então, assim, cara, a gente não é doido, a gente é artista. Essa é a nossa arte. É o que a gente ama fazer. Ele é genial, esse cara. Você viu numa conversa aqui todas as referências que ele deu. Verdade. Então, assim, as pessoas, elas olham esses dias eu vi ele cuspindo fogo. Ele pegando lá, tal, antes, né, Nil? E assim, é uma arte, cara. É uma arte circense também e é do ser artista. Ele aprendeu isso, né? Então, cuidado aí com o julgamento, né? As pessoas, tudo eu sempre falo, né? Ninguém julga dancinha no TikTok pra lá e pra cá, né? Não, e ainda aí, curte, comenta, né? E ajuda aquilo ali a... E aquilo se expande e às vezes a gente que tem um conteúdo bacana, eu sempre falo de um cara que é uma inspiração para mim, do Quinho Fonte, tudo, que é um grande influencer, assim, que eu me inspiro nele. E, cara, às vezes a gente divulga, faz vídeo educativo, e não tem o mesmo engajamento, ele é artista. Fala coisa séria, fala sobre coisa séria, educação, e ninguém tá nem aí ninguém pra tá você. nem aí. Aí você vê uma dancinha, vai milhões, É. entendeu? Nada contra a dancinha, porque eu acho que tem artista para tudo e claro. Cabe a tudo. Cabe tudo. Mas não tem que ter, né, o mesmo julgamento. Não tem que ter julgamento também, entendeu? Verdade. Então, eu acho que cada um faz, né? Ele falou sobre loucura, né? O ser doido. O que é ser doido? Para mim, ser doido, às vezes, é você ver muito além do seu tempo, muito adiante do tempo que você está vivendo. Aí no futuro, falar, aquele cara era um visionário, aquele cara era um gênio, ele criou isso muito antes disso ser moda. Às vezes eu acho que ser doido é só você ter uma visão adiante do tempo que você vive. Aí passa 10 anos, o mundo se adequa a você não é mais louco. Quando eu era novinho, tinha uns 11 anos, 9 anos, eu era chamado de nerd, porque eu gostava de quadrinho, eu gostava de videogame, eu tirava boas notas. Hoje em dia é chamado de geek, esse nicho. E a gente era minoria, era extremamente pejorativo. Hoje em dia o que é legal é ser nerd. Hoje em dia é legal. Então,
quando eu era criança, eu era extremamente criticado, eu sofria bullying por ser nerd. Hoje em dia, o que está na crista da onda é ser nerd. Se você não é nerd, você não é legal. Então é isso que eu acho engraçado. As pessoas julgam, como ele falou, falam de doido. Como tem o canal no YouTube, tem o Instagram, tem uma página minha no Facebook com quase 15 mil seguidores. Então as pessoas às vezes ofendem muito, gratuitamente você. Eu acho isso interessantíssimo. Porque como artista, veja bem, se eu conseguir gerar uma reação em quem me assistiu, eu consegui atingir o meu objetivo de artista. Verdade. Alguém vai adorar, Tá certo. vai se identificar, como ele falou. Alguém vai sentir raiva, vai me xingar. Hoje mesmo eu fiz um vídeo a respeito disso. Um cara falou, você não tem vergonha de fazer vídeos no YouTube? Você é o velho ridículo, fica fazendo vídeos aí tentando ser engraçadinho. Qual que é a tua? Por que você faz isso? Você não tem vergonha disso? Eu peguei e respondi em vídeo. Vergonha eu teria, meu amigo, se a minha mãe fosse me visitar na cadeia. E se eu faço vídeos no YouTube, é porque o meu canal é monetizado e eu ganho dinheiro com isso. E, felizmente, né? Para mim, infelizmente, para quem me xinga, não é todo mundo que tem condição de fazer vídeo no YouTube e ter um bom resultado, ter uma boa monetização, ter um retorno. Verdade. E eu agradeço muito esse pessoal que me xinga, esses haters, porque eles me assistem mais do que quem gosta de mim. E também, esses haters, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa agressiva, essa pessoa que vai lá, faz uma conta só para te xingar, para te ofender, para tentar te jogar para baixo. Se é um daqueles caras que bate na mulher, eu acho que como aquele dia ele foi me xingar lá nos meus comentários, nesse dia ele não vai bater na esposa. Se é um filho que agride a mãe, o pai, rouba a bolsa da mãe, talvez nesse dia ele não vai fazer a maldade. Então eu acho que eu faço um trabalho gigante, social, para essas pessoas irem me xingar lá. Como eu já fui lutador de MMA, eu juro, a pessoa pode me xingar, ops, entra por aqui, sai por aqui. Entendi. Não abala em nada. E aquilo eu até uso, às vezes, do limão, faço uma limonada, porque quando não tenho conteúdo nenhum para fazer, quando eu estou sem criatividade, dá aquele ócio criativo no artista, eu abro uma live respondendo as ofensas, e o pessoal adora. Mas eu Verdade. respondo com boa educação. Sempre. Eu nunca desço o nível da pessoa que tenta me ofender. Mas nem vale a pena. Nem Não. vale a pena, porque... Não é esse o nosso papel, né? Não é. Então. Não é. Você lida com e esse cultura, com negócio- educação, então você tem que estar sempre naquele Sempre. nível. Eu acho que a melhor resposta sempre é o humor. É. Também. O humor. Você brincar com você mesmo, você rir de você mesmo. Se você se leva muito a sério, fica tudo muito pesado. É verdade. Hoje eu estava pensando sobre isso. De como a vida pode ser mais leve. De como Sim. você pode ter um olhar mais leve sobre tudo que acontece, né? Porque às vezes a gente mesmo pesa tudo, né? Tem aquele dia que você levanta, que você... Ai, tá chovendo. Ai, não vou conseguir fazer isso. A gente não para tentar ser mais leve, né? E a gente transforma tudo assim, um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o bicho só tem uma. E o perdão. Né? Eu acho que esse mundo que a gente tá, esse planeta que a gente vive, só funciona por causa do perdão. Se não existisse o perdão, imagina que loucura que ia ser. Agora Ninguém eu quero- perdoasse ninguém. Eu quero saber um pouco da opinião de vocês sobre as produções televisivas. O pessoal está reclamando muito das produções na TV aberta. Então, é assim, o que acontece? Como o Nil falou, ele pegou 22 mil reais para fazer um curta-metragem. Curta-metragem é o que? Ele vai ficar aí 1 ano produzindo, fazendo, para fazer, né, um curta, que é um material específico, ele vai jogar uma vez e acabou. Vai participar de prêmios, tal, beleza. O programa na TV já não. Ele requer uma produção, uma edição, uma apresentação top. Então, uma excelente produção, uma excelente edição. E para isso tem que ter o quê? Dinheiro. Como que as pessoas conseguem dinheiro hoje em dia, né? Com anunciantes. Tem muitos anunciantes que pagam 300, 400, 500 reais. Como que uma pessoa com 3 mil reais vai pagar uma emissora de TV educativa ou aberta, mais pagar o seu produtor, pagar uma edição? Como que vai ser? Porque a gente está vendo, Não né, tem. que está tendo mesmo uma certa dificuldade em aparecer coisas novas, coisas mais, né? Tá difícil. Tá difícil ficar final de semana com a TV aberta. Gente, eu vou falar para você, a minha vida agora é pagar streaming. Ó, Porque eu não aguento TV aberta. as produções que me marcaram foram em streaming, recentemente. Foi a Dom, minissérie da Amazon Prime. Adorei, achei muito bem produzida, muito lindo, nacional. Justiça 1 e Justiça 2 da Globoplay, também tem uma qualidade gigante.
excelente. Agora, se você for assistir Renascer, nova, você compara com a antiga, é uma covardia. Não dá para comparar. A antiga era muito melhor. Essas novelas, Pantanal, idem. Essas novelas de época que eles estão tentando refazer, tomara que Vale Não Tudo, tá legal. que vai ser refeito agora, Eu pararia. Eles de têm a tentar redenção. Reproduzir. Eu pararia. Eu falei da TV Eu olhei aberta Eu aqui. vou falar uma coisa pra você. Eu dei uma olhada, não vou citar aqui o elenco, mas eu dei uma olhada no elenco que vai fazer a Vale Tudo e na época da Vale Tudo eu lembro que eu era menina e eu assistia a Vale Tudo. Eu lembro dos atores, de alguns atores que marcaram, né? Que nem a Heleninha, a Beatriz Segal fazendo a vilona lá, a vilã. E aí eu olhei assim e falei assim, cara, é um elenco que não tem muito aquela cara, né? Não tem muito assim, não é uma Renata Sorrah, não é uma Beatriz Segal, não é uma Fernanda Montenegro, porque eu acho que a Fernanda Montenegro não trabalhou nessa novela, mas não eu tô era uma fazendo Regina Duarte. não é uma Regina Duarte, não é uma Glória Pires, entendeu? E aí a gente fica, o que está acontecendo? Né? Vamos colocar essa galera aí numa novela que tinha monstros atuando, né? Então, Assim, eu acredito que o quê? Que antes, os artistas de antes, eu acho que não tinha tanto mimimi. Antes não tinha, eu acho que o teatro, né, a arte, por exemplo, quando você lutava contra a ditadura, você fazia para lutar contra alguma coisa. Você amava aquilo, você abraçava aquilo. Tinha um tesão. Então tinha um tesão, tinha uma vida por ser, né, artista. Hoje tem muita gente que vai lá, eu quero ser artista por quê? Por status. Por querer ser famoso, por ficar bem, por ganhar dinheiro, entendeu? Só que aí o ser artista mesmo acaba. Então, é muito focado, eu acho, em coisas rápidas hoje em dia, né? Então, muito momentânea, por isso que a gente tem aqui o Instagram, tudo que a gente vê, né? Porque um artista também ele tem que ler, ele tem que estudar, né? A gente vê que nem você me falou de vários filmes clássicos. Isso né? que ele falou é verdade. Hoje em dia, as tudo pessoas é não muito estudam. rápido. Porque o consumo é muito rápido. É. Antigamente, quantos anos demoravam para fazer um iPhone? 5, 6 anos. Hoje em dia é quase um iPhone novo por ano que eles lançam. Antigamente você tinha tempo para produzir um jogo videogame. Um Donkey Kong da vida, você levava 6, 8 anos produzindo o jogo. Hoje em dia você tem que produzir o mesmo jogo em um ano. Infelizmente, tudo é essa tudo pressa. muito rápido. Que nem há uns meses atrás só se falava em Coringa 2, Coringa 2, Coringa 2. Era o hype de lançar o filme do Coringa 2 com a Lady Gaga. Passou o Coringa 2, ninguém mais fala no Coringa 2. Então é tudo muito hype da série modinha que todo mundo tem que assistir. Agora era Gladiador 2, não gostaram, já tá queimado o filme, ninguém mais quer assistir. Já foi? Olha como eu tô atrasada. Já tô falando Gladiador mal. 2 já foi? Hoje em dia, o que Eita. manda no entretenimento, no meu ponto de vista, e isso eu acho que é muito chato, são os sites que dão notas para filmes, como aquele do Tomate, dos Estados Unidos, aqui tem o do Ovo, né, do Ovo Frito, não vou falar o nome do site. Então, esses sites que ficam dando notas para os filmes, às vezes eu vou assistir o filme que eles dão uma nota ruim e adoro o filme. E agora? E O agora? filme que é ruim, ou o diretor do filme, o produtor que não pagou para eles promoverem o filme? E pensa que isso não faz efeito? Faz. Faz a diferença. Quer ver um exemplo? Tem um ator global, famosérrimo, uma celebridade que existe artista. Eu sou um artista, sou um ator muito talentoso, se me permite falar isso. Mas não sou uma celebridade. Esse ator global é uma celebridade. E ele arrumou uma encrenca gigante com o Thiago Leifert, porque está lançando uma série nova dele essa semana. Então, se você associa isso... Ah, por que ele arrumou encrenca? Esse cara não apareceu na internet há meses, não falava nada. Ah, porque a série dele nova tá para estrear. Então ele precisou arrumar encrenca com aquele cara que era super falado para voltar a chamar a atenção. E isso acontece não só com esse tipo de coisa, como essa mini treta que eu acabei de falar, mas tem atrizes, sim, que vazam Mas isso foto funciona pelada. na internet, Funciona. né? Funciona. Você quer que as pessoas prestem atenção em você, eles, né? No caso, eles, os famosos, tá, gente? Jogam uma tretinha um com o outro, às vezes até combinadinho, né? O Bambam Não que só na lutou internet, com o Ana Popó. Lu. É, O foi Bambam que combinadinho lutou com o aquilo Popó, ali o Popó para que lutou poder com o criar Whindersson. todo aquele universo de... Não só na internet, como você falou, das novelas da TV aberta, tá. Pico de audiência da novela da TV aberta. Geralmente é quando a mocinha da novela
vai dar na cara da vilã da novela. É. Nesse dia a audiência explode. Então a treta é um O povo segredo. gosta da treta, Big né? Brother, Pra tudo. O pessoal adora. Agora, eu vou treta. falar uma coisa pra vocês. Vocês participariam de algum reality show? Eu participaria do Big Brother. Inclusive, Da Fazenda, não? também da Fazenda. O que quiserem me Você chamar, gosta eu mais do Big participo. Brother? Cara, eu gosto mais Os da dois, Fazenda. Eu acho que os dois. Eu gosto muito mais da Fazenda, porque as pessoas têm que fazer alguma coisa lá. E no Big Brother as pessoas não fazem nada. Aquilo Lá é eles chato. têm que cuidar do bicho. É. Ó, eu acho que é legal pelo assim, as pessoas veem o Big Brother e falam, é fútil, tal, eu respeito a opinião, só que pra mim é um experimento social. Pra Sim. mim. Por quê? Porque as pessoas estão ali, se colocam num lugar, 22, 23 pessoas que não se conhecem para se conviver durante 3, 4 meses. E aí? E aí tem provas já se de inscreveu? fogo e tal. Já me inscrevi 3 vezes. 3 Duas, vezes. 3 E vezes. você? Nem se me desse os 2 milhões antes. Tu Nem não se me desse os 2 participaria. milhões antes. Porque é uma coisa que você tem que ficar preso ali. Ai, A mamãe é cadeirante, ela é idosa, ela é doente. Se acontece alguma coisa com ela e eu lá preso, Já eu acho que não, pensou? não valeria a pena os 2 milhões de reais. Entendi. Eu já perdi o meu pai sem dar tchau pra ele. Eu tava subindo daqui pra São Paulo, na metade do caminho ele se foi. Então eu não quero passar isso de novo com a minha mãe. Então, por dinheiro nenhum, eu entraria nem Entendi. em Vamos confinamento. ler aqui os... Tem aqui, ó, gente. Tem gente falando aqui com a gente nem viu. Vamos lá. Obrigada por participarem. O Rafa Garcia, ela por nada, é isso aí. Oi, certo, sim, manda coraçãozinho. Daniel Bueno, É o boa produtor. noite. Boa noite, Daniel. Daniel foi convidado para Nosso vir. produtor. Beijo, Daniel. Infelizmente ele não pôde estar aqui conosco porque ele tinha muita coisa para fazer essa semana. Tá muito ocupado. Cheguei agora, estão mandando bem. Obrigada, Daniel. Já se inscreve aí, Daniel. Daniele de Paula manda aqui. Que bichinho é esse, Diógenes? Uma mãozinha. uma mãozinha, minha esposa. Ah, Obrigado. beijo, Lolis. Daniele. Beijo, te amo. Dani. Já se inscreva aí no nosso canal, já Te fica amo. com a gente, ó. Te Toda amo. semana a gente tá aqui. Arrasando, vocês todos. A Michele Angelina falando com a gente. Obrigada, Michele. Rafa Garcia, obrigado, amor, por participar. Ele já tá dizendo que ama aqui, já tá Minha dizendo que mulher. ama, escrevendo, é isso aí. Que Adoro o fofo. seu Instagram, Rafael Garcia. Dicas e informações Minha mulher. maravilhosas. Que fofo. Andréia, boa noite, Andréia. Já fica conosco, já curta, comenta, já se inscreve aí no nosso canal, né, Diógenes? E a Adriana Maria de Oliveira. Boa noite, Ana. Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Cadê minha amiga Luciana, que nunca mais apareceu, hein, Diógenes? Ela tava em São Paulo esses dias, umas expo da vida. Entendi. Parabéns, amiga. Show. Obrigada, obrigada, Adriana. Beijo. Você vai vir aqui, né, Adriana? Você me prometeu, então a gente ainda vai conversar aí para você fazer uma participação. Esse ano tá meio difícil já, você acredita que esse ano eu tô com as agendas, mas a partir de janeiro, quem sabe? Eu não sei, a gente vai parar em janeiro, Diógenes? Não, só o finalzinho de dezembro. Só o finalzinho mesmo, né? Depois de janeiro estamos com tudo. Entendi. Parabéns, tá um sucesso. Então viu? nós não vamos parar Naquele pique. naquele Tá um pique. sucesso, viu? Gente, mas ó, já tá dando a hora aí da gente ir embora, hein? Olha, Falta Ah, 1 minuto, gente. que pena. Vamos- Fizemos aquele vamos Adro Jô falar? Soares, né? Quando a entrevista tava boa. Pensei que a gente ia encenar. Vamos falar um pouquinho das redes sociais? Rede social sua, conta um pouquinho pro pessoal como que é, convida o pessoal para participar. Pessoal, então, ó, @rafagarcia.tv, lá você vai ver dicas de autoestima. O Nil falou, faça do limão uma limonada. Eu fiz do limão uma limonada, eu tive depressão, hoje voltou minha depressão e ansiedade, então eu ajudo as pessoas que têm ansiedade e depressão a vocês acreditarem que vocês possam. Mesmo com medicação, mesmo com terapia, vocês podem. Então, assim, me segue lá, tem dicas, né, de psicólogos, psiquiatras, e também tem o lado artista do Rafa, tem autoestima, tem beleza, tem estética, tem de tudo para você aí. Então, E o arroba já tá na tela aí, rafagarcia.tv. gente. Rafa Garcia, ó, @rafagarcia.tv. Tá legal? Esse é o Rafa, é o nosso Rafa que tá aqui hoje. Obrigada, Rafa, pela sua presença. Gostei muito de conversar com você. É uma pena que é tão pouco tempo, né? Ah, é uma pena, gratidão, você é uma pessoa incrível. Quem tiver do meu canal aí, ó, se inscreve também no canal da Ana Lu, que é maravilhosa, o Diógenes, que também é um cara sensacional. Segue ela também nas redes sociais no Instagram.
Segue E lá, gente. Obrigado a todos os meus parceiros. Eu tenho que agradecer Pison Homem que me veste, Keila da Bela Estima, Academia Incorpore, Academia... Tem tantos que, Filete. olha, que é Filete, Eduardo Filete, que é veterinário. Então, a gente tem tanta Rosa Marinho Pet Shop. Então, eu tenho tanta parceira em Baré Seguros que eu tenho que agradecer. Por quê? Porque tem muita gente que desacredita da gente. Verdade. E essas pessoas acreditaram no Rafa Garcia. Então, ó, meu coração para vocês, minha eterna gratidão por todos vocês que acreditam no meu potencial em mim. Obrigado, isso aí. Ana. Você é sensacional. Gratidão, viu? Quero te receber mais vezes aqui, hein? Por favor. Newton, nosso Eu. queridão aqui, o homem de todas as faces, assim. Bom, antes de dar minha... Ops! Antes novo. de dar o meu arroba, eu vou falar aqui para minha cara metade que comentou aqui, Adriana Oliveira. Um beijo, meu anjo. Já tinha mandado um beijo para você. E agora, o meu arroba no Instagram ou no YouTube? Tudo que você quiser. No YouTube é arroba Nil Hapkido. Como que seria o Nil Hapkido? N-E-O. E o nome da luta da arte marcial coreana, H-A-P-K-I-D-O. Tá. Né? E lá Nil você fala sobre Hapkido. o quê? Sobre o quê? E o Instagram é arroba Garcia Newton. É bem aleatório. Às vezes YouTube. O YouTube é totalmente aleatório. Às vezes tem vídeo de arte marcial, tem vlog, tem vídeo fazendo bastante unboxing de figuras Quanto colecionáveis, tempo tem videogame. o teu canal lá? Tem desde que começou o YouTube, desde 2006 que acho que começou o YouTube, Ah, que eu então- tenho o YouTube. Mas eu comecei a postar vídeos no YouTube em 2013. Tá. Então Tá. eu tinha só o YouTube para assistir vídeos. Em 2013 eu postei o meu primeiro vídeo jogando videogame, mostrando o rosto em 2014. Porque no Entendi. começo eu só jogava e ganhava bastante dinheiro só jogando. É isso aí, gente. Segue o pessoal aí, ó. Já te peço para você seguir a gente lá no @podcast _ Praia Nossa, ok? Lá no nosso Instagram. Tem o Ana Lu no Instagram também, mas eu prefiro que você me siga lá no podcast Praia Nossa e manda aquele direct pra gente, para falar o que você tá achando da gente, o que você assiste. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tá? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, dá aquele joinha, dá aquele ok, que não faz diferença nenhuma para você, mas pra gente, olha, nos ajuda bastante. Tô precisando muito que você se inscreva aqui pra gente continuar com esse projeto e para que a gente possa trazer, olha, pessoas como o Newton, pessoas como o Garcia aqui, para conversar com a gente, porque é sempre bom a gente estar mostrando aqui o que a gente tem na Baixada, né? E a Com gente certeza. tem muita gente talentosa na Baixada Muito. Santista. A gente tem a Quinta com Música, nós temos profissionais que vêm aqui falar de assuntos que podem te interessar. Entra aí na nossa página aí dos nossos vídeos, nos nossos cards, e você vai ter várias entrevistas com pessoas aqui da Baixada. Eu tenho certeza que você vai se interessar muito e vai ficar no podcast Praia Nossa. Gente, um beijo grande. Eu vou agradecer aqui meu amigo, meu parceiro, Diógenes, que está sempre comigo. Olha os dedinhos do Diógenes aí. É meu parceirão. Sem o Diógenes não tem Praia Nossa. Então, assim, ó, todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, eu tô aqui com você, ok? E eu te espero na próxima quinta-feira, às 18 horas. Um beijo grande e até o nosso próximo episódio.